Boa noite, meus irmãos, boa noite, meus amigos. Estamos aqui, pela graça divina, mais uma vez ao vivo aqui no nosso canal, graças ao Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês e que nessa noite o Espírito Santo possa estar trabalhando em nossas consciências, né? Trabalhando em nossos corações, nos ajudando a compreender cada vez mais e melhor a mensagem dele para nossos últimos dias. Então, assim, hoje é uma continuação, né, do que a gente começou semana passada. Espero que o áudio aí para vocês esteja bem. Estava conversando com o irmão Alex agora há pouco, ele disse que tá normal. Então, a gente vai estar continuando com o assunto com o irmão Alex sobre mensagens angélicas, tá? Então, espero que através dessa abordagem, desse estudo, o Senhor Jesus Cristo possa nos ajudar a compreender cada vez mais e melhor esse assunto. É um assunto de extrema importância para nós nos últimos dias, né? E eu não vou me delongar muito mais aqui, porque para não tomar muito tempo, né, para o irmão Alex conseguir um pouco mais de tempo. E a gente vai agora abrir aqui a câmera do irmão Alex para que a gente já possa começar. Boa noite Boa a noite, irmão todos. Alex. Boa noite, graça e paz a todos. E então, podemos orar, né? E iniciar já o estudo. Isso. Bom revê-lo aqui novamente, bom tê-lo conosco, viu? Vamos fazer então a oração. O irmão faz para nós a oração, né? Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós pedimos, Pai, que venha nos purificar conforme suas promessas, pois o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Venha nos dar capacidade, Pai, pois a tua palavra é santa, mas muito mais esse tema ainda, Senhor, que são as últimas mensagens que Deus tem para o ser humano. Extremamente importante elas são. Nos dá o privilégio de ter o Espírito Santo, pois é Ele quem convence os corações. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmão, eu vou estar agora ocultando aqui minha câmera, meu áudio, e o irmão pode ficar à vontade. Eu vou agora abrir aqui a tela para continuação. A gente parou aqui semana passada, né? Para quem acompanhou semana passada. Quem não acompanhou, é bom assistir o vídeo anterior, porque senão não vai conseguir entender. Se por acaso alguém venha assistir esse vídeo e não tiver assistido o outro, tá? Então, deixo com você, irmão, o estudo. Deus abençoe, viu? Amém. Muito obrigado. Então, o irmão falou agora sobre rever, né, o vídeo, porque não vai entender. Realmente é isso. Muitas vezes não conhecemos a Bíblia e pensamos que não há essas partes de raciocínio na palavra de Deus. E não é à toa que no livro de Salmos diz que ela dá sabedoria aos simples. Então, ao mesmo tempo que ela é entendida por uma criança, em outras partes ela requer profecias de Daniel e de Apocalipse. Tanto que existe até uma controvérsia no livro de Apocalipse, que em inglês é Revelação o nome dele. Mas mesmo americanos que não o compreendem dizem que ele é um livro fechado, não tem como entender. E isso é tradicional de muitas eras. As pessoas creem dessa forma. Mas nós vamos fazer um breve resumo, então,
para que a gente possa entender. As 3 mensagens angélicas, elas estão em Apocalipse 14, e para falar sobre elas, eu preciso então dar um histórico, porque essas mensagens elas estão em uma ordem dada por Deus. Elas estão previstas em profecia há muito tempo. Então a gente viu que a forma de encontrar elas na Bíblia é no livro de Daniel, capítulo 8, capítulo 9. E Daniel era um prisioneiro na Babilônia, e ele estava aguardando, então, o fim dessa prisão, que eram 70 anos, onde o povo dele era desobediente. Deus permitiu a cidade ser invadida por Babilônia. E então, eles passariam lá 70 anos. O templo, que é tão conhecido como de Salomão, ele foi destruído. E depois ele foi sendo, então, reconstruído para que Jesus pudesse, como diz Ageu, o desejado de todas as nações entraria nesse novo templo, que não era tão glorioso quanto o templo de Salomão. Então, o profeta Daniel, ele fica assustado quando ele ouve, no livro de Daniel, a Bíblia diz assim, um santo conversando com outro, e fala que seriam 2.300 dias, ou 2.300 tardes e manhãs, e ele fica pensando sobre esse tempo, e o resultado disso, ele chega a ficar doente, porque mesmo se fossem dias, seriam muitos dias. E ele estava orando para a libertação. Só que o profeta Daniel, ele confundiu o fim do cativeiro babilônico com uma profecia muito grande que chega, inclusive, aos tempos muito recentes, 1844. Então, olhando para esse mapa, nós percebemos que Deus ele fala de 2.300 anos, depois ele fala de 70 semanas, e depois ele divide essas 70 semanas em 69 semanas, depois 62 semanas. Olhando para o gráfico, a gente vai entender o porquê. No ano 457, antes de Cristo, a gente já deixou no vídeo passado o início dessas 70 semanas, que são 490 anos. Eu vou procurar ir bem devagar, porque são muitas datas. Por que 490 anos são 70 semanas e 70 semanas são 490 anos? Porque um dia para Deus, porque um dia é um ano. Deixei alguns versos nos slides anteriores, mostrando 2 livros da Bíblia que falam que Deus deu um dia por um ano. Então, eles observaram a terra de Canaã em números, 40 dias, e eles desobedeceram e não quiseram entrar na terra. Então, Deus falou assim, 40 dias que vocês andaram, serão 40 anos que vocês vão voltar para o deserto. Então, cada dia valia um ano. Então, essas 70 semanas, elas significam, 70 vezes 7, 490 anos. E o que seriam esses 490 anos? Então, nós podemos ver que o quadro maior é as 2.300 tardes e manhãs, que vai do primeiro pilar, 457, até 1844. Isso são 2.300 anos. 457 a.C. até 1844. Só que dentro dessas 2.300 tardes e manhãs, como está aí no slide, existem diversas datas. A gente vai observar elas, então. A ordem para reedificar Jerusalém era o início da contagem desses 2.300 anos. Isso está no livro de Esdras, capítulo 7. Então, saiu essa ordem, e em 49 anos, eles reedificaram Jerusalém, ficando, então, 408 anos antes de Cristo. Então, se passaram ali, simbolicamente, 7 semanas, sobrando, então, 62 semanas.
Dentro dessas 62 semanas, nós encontramos o batismo de Jesus Cristo no ano 27, depois de Cristo. E restando uma semana, então, 3 anos e meio, nós temos a morte de Jesus, e mais 3 anos e meio, o ano 34, onde houve o apedrejamento de Estevão e o fim das 70 semanas. Então, nós podemos somar aqui 7 semanas se passaram, depois 62 semanas, depois uma semana, totalizando 70 semanas. Então, a partir do ano de 34 depois de Cristo, o Senhor Deus parou de insistir com os judeus, que eram o povo escolhido e tudo mais, e o evangelho passou para os gentios. Nós todos que nos convertemos hoje somos gentios. Não somos descendentes de sangue de Abraão, e nem das 12 tribos, somente pela fé e espiritualmente. Mas nós vamos descobrir também o que acontece rapidamente nos próximos slides entre o ano 34 e 1844. É muito importante, se alguém não compreende essas coisas, anotar essas datas. São diversas datas, não é por acaso que Deus tem na Bíblia um livro de números, e ele é muito preciso. Se a gente vê o livro de Apocalipse, 7 selos, 7 trombetas, e diversas outras datas. Então, a gente precisa se adaptar com Deus, e Ele nos dará sabedoria. Então, a gente sabe que 1844 já faz muito tempo que passou, iniciou o juízo de Deus, porque essa é a primeira mensagem. Temei a Deus e dai-lhe glória. Por quê? Porque é vinda a hora do seu juízo. E eu precisava de todo esse estudo para explicar esse vinda é a hora do seu juízo. Eu não poderia simplesmente falar que o juízo de Deus começou. Até porque o meu foco é uma pessoa simples de qualquer denominação que esteja assistindo também possa entender. Eu não faço isso focado em alguma doutrina, a não ser a doutrina bíblica. Então, fica fácil para qualquer um de nós compreendermos. E a gente pode observar nesse quadro que o quão perto estamos da volta de Jesus. 1844 já ficou para trás há muito tempo, e nós estamos entre esses dois últimos pilares. Pode avançar o próximo slide, por favor, irmão. Então, para aqueles que viram realmente a primeira palestra, eu gostaria de deixar essa reflexão aqui de Provérbios: onde não há visão profética, o povo perece. No livro de Oséias também, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Eis a resposta para a ignorância, pecados e a indiferença humana, para com as coisas celestes. Quantos que nos rodeiam sabem dessas coisas? Quantos sabem que estamos no juízo? Quantos sabem que hoje o livro da vida pode ser aberto e a pessoa pode ser selada, pode ser decidido o seu caso, mesmo que ela esteja em vida? Nós não nos aprofundamos no juízo, mas em 1844 iniciou o juízo dos mortos. Então, todos os mortos, desde do primeiro, que morreu, que foi Caim, que foi Abel, perdão, até os nossos dias, nós não sabemos quão rápido passará para o juízo dos vivos. Então, essa é a necessidade de preparação. E esse estudo tem o objetivo de nós focarmos nela, especialmente nessas mensagens que trarão grande reavivamento para as pessoas. Pode passar para o próximo, por favor. Então, um resumo do que já aprendemos. Encontramos, então, a perfeita ordem bíblica dos acontecimentos na Terra por meio das profecias, como lemos no texto anterior. Onde não há profecia, o povo perece, o povo se corrompe.
se nós tirarmos as profecias da Bíblia, ou, como temos no nosso mundo hoje, mal interpretadas, haverá perecimentos espirituais e físicos das pessoas. Vimos então a data inicial para a nossa contagem, dos 2.300 anos, 457 a.C. Com essa data, como visto no gráfico, vimos que esses 2.300 anos nos levaram até 1844. Pode ir para o próximo, por favor. Então, antes de mencionar a primeira mensagem, é importante deixar claro o que aconteceu entre o ano 34. O que aconteceu no ano 34? A rejeição do evangelho pelos judeus, e entre o ano de 1844. Nesses 1810 anos, entre 34 até 1844, houve o que conhecemos como Idade das Trevas ou Idade Média. Agora, mais uma data. Quando começou a Idade Média? Quando começou o domínio dessa besta? No ano de 538 d.C. e findando em 1798. Eu aconselho a todos a estudarem a história na ótica bíblica, porque quando o evangelho puro de Jesus Cristo saiu na Igreja Apostólica, Jesus tinha tirado todo o entulho grego que havia em cima do judaísmo e também todo o entulho do judaísmo das Escrituras. Logo em seguida, no próprio século I, já existia, então, com uma contrafação, o gnosticismo, que é uma alegorização da palavra de Deus. Então, para chegar em 538, dominando, Roma papal, desde o primeiro século, houve batalha para que a verdade fosse pisada, os mandamentos de Deus fossem pisados. Então, esses chamados pais da igreja, eles destruíram realmente novamente a teologia bíblica que Jesus tinha purificado. Por isso que hoje existem tantas dificuldades e tantos erros em denominações que se chamam cristãs. Pode ir para o próximo, por favor. Então, em 1798, iniciou o tempo do fim, que também é uma profecia do profeta Daniel. Então, em 1798, iniciou o tempo do fim. Vocês devem lembrar que o próprio anjo conversava com Gabriel, com Daniel. Daniel se preocupava e fazia algumas perguntas, e o anjo falou assim: sela essas coisas, porque é para um tempo muito distante, para o tempo do fim. Então, essas coisas são para o nosso tempo, de 1798 em diante, a Bíblia chama de tempo do fim. Então, quão importante é para você saber que já vive há pelo menos 225 anos no tempo do fim? Isso é uma boa reflexão para despertarmos. Já estamos há 225 anos no tempo do fim. Pode ir para o próximo. Então, essa informação do que aconteceu nesses 1810 anos, chamados de Idade das Trevas, será muito útil na identificação da besta e sua imagem. Quem é a Babilônia e o vinho de sua fornicação? Pois em 1798 houve sua queda, como nós lemos em Apocalipse 14:8. Caiu Babilônia. Então eu precisei colocar essa parte, não tinha como pular, porque ela é extremamente importante. A segunda mensagem mesmo, ela vai nos exortar a não adorar a besta nem a sua imagem. Então nós precisamos saber o que são essas coisas, porque aqueles que adorarem receberão então as 7 últimas pragas de Deus, que estão muito breves a serem derramadas. Por isso que é importante saber o que houve nesse tempo. E também é muito importante saber que esse poder, Babilônia,
ele está bem de pé nos nossos dias, talvez muito próximo das nossas casas. Está bem próximo, então, que esse estudo possa abrir nossos olhos para essas coisas. Pode ir para o próximo, por favor. Então, finalmente, a primeira mensagem. Como eu disse, mais datas. Primeira mensagem de 1840 a 1844. E ela diz: temei a Deus e dá-lhe glória. Por quê? Porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Pode ir para o próximo. Então, um breve histórico, novamente, sobre a primeira mensagem angélica. A primeira mensagem angélica foi dada em razão do grande despertamento mundial para o estudo das profecias do livro de Daniel. No próprio livro encontramos algo muito importante, uma profecia explicando que durante o tempo em que foi revelado a Daniel que o significado estaria selado até o tempo do fim, Deus não revelaria o significado de tais palavras ao entendimento humano. O que eu quis dizer com isso? Que desde quando Daniel, que viveu aproximadamente 500 anos antes de Cristo, ou até mais, desde esse tempo, Deus deu a profecia para ele, e ninguém iria compreender, então, o início dos 2.300 anos. Porque quando as pessoas entendessem isso, elas iam conseguir calcular as datas e elas chegariam à conclusão de que Jesus voltaria. Então, não era tempo de dar essa mensagem na Idade Média, no tempo de Jesus, muito menos no tempo de Daniel. No tempo de Jesus, o próprio apóstolo Paulo, uma das igrejas que ele fundou, eles estavam ansiosos e perguntando sobre o aparecimento de Jesus. E o que é que o apóstolo Paulo disse? Que ainda não era tempo, que só iria vir esses acontecimentos depois que viesse o homem do pecado, filho da perdição, que era Roma papal. Exatamente isso. Roma papal, catolicismo romano. Então ainda não tinha se estabelecido no tempo de Paulo. Paulo viveu antes de findar o primeiro século, e como a gente sabe, Roma papal, ela surgiu de Roma imperial. Então, ainda no primeiro século, Roma imperial estava de pé, e aí necessitaria estudar um pouco mais da história para saber como que foi essa queda de Roma imperial, ela era um império, e aí Roma papal, das cinzas, do que restou dela, pegou esse poder imperial na mão e juntou com a igreja. Então, em 538, ela se fortaleceu e começou a subir. Continuando o texto, agora nós vamos ler, lá em Daniel. Então eu disse: meu senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até quando? O tempo do fim. Os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá. No tempo do fim, é claro. Mas os sábios entenderão. Então a gente sabe que o tempo do fim foi quando? 1798. Então os perversos, eles procederão perversamente, e nenhum deles, neste tempo, entenderá. Porque antes de 1798, mesmo os que não eram perversos, mesmo os sábios, não entendiam, porque não era tempo, Deus não tinha dado. Então esse é um verso para que a gente possa chegar até a nossa primeira mensagem angélica. Mais um verso bíblico, aqui de Daniel 12:4. E ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Mais um verso, né? Dei aqui
alguns versos, Daniel 12, Daniel 8. E aí o verso continua de Daniel 8. Muitos o esquadrinharão. Esquadrinharão o quê? O livro. E o saber sobre o livro se multiplicará. Que significa a expressão tempo do fim? Não pode ser o fim de tudo, pois nesse caso, a porção selada da profecia de Daniel não teria qualquer proveito para a humanidade, uma vez que as coisas reveladas nos pertencem a nós. Essa porção precisa ser aplicável a algum período de nossa história. Assim, a expressão tempo do fim parece referir-se a um período pouco antes do fim propriamente dito, no qual as coisas apresentadas a Daniel seriam compreendidas. Pode ir para o próximo, por favor. Então, aqui, 1798, nós já aprendemos que era uma porção de Daniel que estava selada. Eu coloquei aqui até um pergaminho selado. E essa porção nós identificamos que não era o livro inteiro de Daniel, não é o livro de Apocalipse, como muitos homens dizem. A porção é o seguinte: eles não entendiam o início dos 2.300 anos. Então, ninguém conseguia um pontapé inicial para calcular esses 2.300 anos e ver aonde dava. Porque assim eles iam entender, então, que Jesus ia voltar. Foi esse o compreendimento, como nós vamos ver para frente, que todos tiveram. Quando, após 1798, eles entenderam que as 70 semanas é que eram o começo. Aí eles foram ver que as 70 semanas começavam em 457. E aí eles somaram, deu em 1844, muito próximo da data que eles estavam para viver. Então as pessoas não conseguiam compreender isso antes do tempo que Deus tinha designado. Vamos ler o texto. Em resposta à pergunta de Daniel: Meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Daniel 12:8. É dito: Estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. O aspecto que deixou a mente de Daniel entregada foi: quando ou quanto tempo e qual será o fim? Esses foram os pontos que deixaram o profeta perplexo e preocupado, e somente esses pontos é que deveriam permanecer cerrados e selados até o tempo do fim, e não o livro todo de Daniel, como alguns imaginam. Antes de 1798, houve estudiosos das profecias que receberam luz sobre as 70 semanas, e que o ministério as 70 semanas e entenderam que seu início ocorreu em 457 a.C. e que o ministério público de Cristo, sua morte e etc. estavam incluídos nessa profecia. No entanto, foi a falta de compreensão de que as 70 semanas eram a primeira parte dos 2.300 anos que deixou o assunto selado até depois de 1798, conforme predito. Então nós vimos que a luz que eles poderiam ter, Deus deu, que era importante para eles. Então, toda essa era e essa geração de pessoas, 2.300 anos de vivência de seres humanos na Terra, eles não tiveram o prazer de entender o que nós estamos entendendo agora. Isso é tão interessante que a gente coloca a nossa confiança em Deus, porque a Bíblia ela não é meramente para ser explicada. Por isso que eu orei pedindo entendimento, pedindo o Espírito Santo, porque se Deus não der, a gente vai ficar vagando e não vai conseguir explicar o que Deus está querendo dizer. Se Ele não der entendimento, não será possível. Mas nós estamos felizes porque temos esse privilégio de ter as profecias até onde podemos alcançar reveladas. Pode ir para o próximo, por favor. Então, finalmente, a abertura do entendimento depois de 1798. Pode ir para o próximo. Em resumo, todos os estudiosos da palavra estavam atualizados, estudando aquilo que era para a sua época.
E como o tempo havia chegado, Deus concedeu o entendimento, e a conclusão foi Daniel 8:14. E ele me disse: até 2.300 dias, então o santuário será purificado. O santuário, todos eles entenderam ser a terra, e essa purificação seria Jesus quem faria pela ocasião de sua segunda vinda. Então, mais uma vez eu reforço, os primeiros homens que conseguiram entender os 2.300 anos, todos eles chegaram à conclusão que o cumprimento disso era a volta de Jesus. Então, Deus tinha um tempo para que isso acontecesse. Por isso que ele só permitiu após essa data de 1798. Então, a conclusão aqui ficou bem clara. Eles achavam que o santuário do verso 14 era a terra, a purificação desse santuário seria Jesus, quem faria por ocasião da sua segunda vinda. Então, foi essa a conclusão que nós vamos ver à frente. Nós vamos conhecer, então, o grande movimento do advento, que são pessoas, na verdade, não é uma religião, são pessoas que esperavam a volta de Jesus. Advento significa isso, advir. Uma pessoa, ou um ser, ou algo que há de vir, está para vir. Então, isso veio o movimento do advento. Pode seguir, irmão, para o próximo. Então, agora vamos ver o alcance dessa mensagem, quando eles entenderam. O alcance da mensagem foi descrito de forma precisa pelo editor da Voz da Verdade, de Rochester, Nova York, em uma edição de janeiro de 1845. Então, esses aqui são jornais religiosos, né? De várias denominações, vai ter alguns. E aqui os comentários do que estava acontecendo nessa época. Então, vamos ler. O Evangelho Eterno, conforme descrito em Apocalipse 14, 6 e 7, tem sido pregado. Olha só, então encontramos já toda a história da primeira mensagem. Nós estamos exortando a estudar e dar essa mensagem, mas ela não vai ser dada agora, em 2023, pela primeira vez. Ela está sendo dada já há muitos tempos. Então, tem sido pregado a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Não há caso que possa ser mais comprovado com fatos do que este, de que esta mensagem foi levada a toda nação e língua debaixo do céu nos últimos poucos anos, por meio da pregação da vinda de Cristo para o ano de 1843. Ou seja, esse parênteses aqui é uma explicação, né? 1844, no nosso calendário também, inclusive, mas no calendário judaico é 1843, é um ano a menos. Então, através de palestras e publicações, o clamor foi ouvido por todo o mundo e as palavras chegaram até os confins da terra. Então, aqui nós estamos acompanhando a progressão das coisas, né? Então, Daniel deu a mensagem, depois começou a se cumprir os 490 anos dos judeus, aí os judeus rejeitaram, começou a pregação por meio do apóstolo Paulo, dos outros apóstolos, aos gentios, aí essa pregação gerou ódio e mortes, até que veio Roma Papal, veio a Idade Média, veio a Revolução Francesa, veio o fim do poder de Roma Papal em 1798, porém ela ainda existe, né? Então ela só não tem o poder do Estado ainda. Em breve ela vai recuperar. Mas quando eu digo o fim do papado, não foi o fim, não, porque a gente sabe que tem até hoje, né? Então, depois ali de 1798, homens estudiosos compreenderam, porque eles estavam atualizados. É isso que eu quero nos exortar. Nós não podemos tirar os olhos das 3 mensagens angélicas, porque Deus está abrindo nosso entendimento.
Então, eles estavam estudando o que era para a sua época. Nós devemos estudar o que é para nós, senão nós vamos ficar confundidos. Então, aqui nós estamos acompanhando como que foi depois que eles entenderam o que eles fizeram. Eles proclamaram a mensagem. E é exatamente isso que a gente tem que fazer, se é que nós queremos a volta de Jesus. Vamos para o próximo slide, então. Chegou o tempo determinado pelo Senhor para que esta proclamação fosse levada ao mundo todo, em mais de 12 diferentes partes da terra, de forma quase simultânea. Homens foram levantados sem conhecimento da obra um do outro, e saíram para ecoar essa mensagem por todas as partes da terra. Isso também se deu pela atuação direta do Espírito de Deus, e não por transmitirem a luz entre si. Ou seja, eles não se conheciam. Existia um homem pregando na América do Norte, nos Estados Unidos, e outro lá do outro lado do mundo, outro na Rússia, outro na Índia, sabe? Isso foi um grande movimento, chamado Grande Movimento Adventista, os que aguardavam o advento de Cristo. Vamos continuar acompanhando esse grande movimento no próximo slide. Olha, eu sinto muito eu resumir a história desse homem, chamado José Wolff, né, em português para nós. É uma história muito maravilhosa, seria muito bom todos verem. Desde criança, esse homem ele já foi usado por Deus. Mas vamos ao ponto que nos interessa. Em 1831, José Wolff foi enviado da Grã-Bretanha como missionário para trabalhar entre os judeus da Palestina. De acordo com seu diário, até o ano de 1845, proclamou a iminente vinda do Senhor nas regiões da Palestina, no Egito, nas praias do Mar Vermelho, na Mesopotâmia, na Crimeia, na Pérsia, na Geórgia, por todo o Império Otomano, na Grécia, na Arábia, na Turquia, em Bukhara, no Afeganistão, na Caxemira, no Hindustão, no Tibete, na Holanda, na Escócia, na Irlanda, em Constantinopla, em Jerusalém, em Santa Helena, a bordo de navio no Mediterrâneo e na cidade de Nova York, a todas as denominações. Declara haver pregado entre judeus, turcos, muçulmanos, persas, hindus, caldeus, sírios, sabeus, sheiks, pachás, chás, aos reis de Organtz, que é um país antigo, né, e de Bukhara, Uzbequistão, e também a rainha da Grécia, etc. Isso está novamente no jornal Voz da Verdade. Então vejam bem, eu estou alertando, né, que não há como parar as coisas de Deus. Então isso aqui é para testemunha. Deus levantou esse homem sozinho, um homem. Olha só o que ele fez. Então não vamos pensar que alguém pode impedir hoje de Deus levantar os seus soldados, que ele já tem, na verdade, e também que Deus precisa de internet, de avião, de trem. Não. Acompanhem, se puderem, a história de José Wolff. Ele fez essas coisas geralmente a pé, sem celular, sozinho, somente com Deus e o amor às pessoas. E porque ele entendeu essa mensagem. Se você e eu entendermos, o mesmo fogo se acenderá e queimará nossos ossos. E a gente vai fazer isso também. Vamos para o próximo. Então, no Iêmen, região habitada pelos descendentes do sogro de Moisés, José Wolff viu um livro a respeito do qual declara: os árabes deste lugar têm um livro chamado Sera, que trata da segunda vinda de Cristo e seu reino em glória. Nesse país, ele passou 6 dias com os recabitas, dos quais afirma: eles não bebem vinho, não plantam vinhas, não semeiam, vivem em tendas, e lembram das palavras de Jonadab, filho de Recabe. Com eles estavam alguns dos filhos de Israel, da tribo de Dan, que residem perto de Terim, em Hadramaute.
que esperam, assim como os filhos de Recabe, a breve chegada do Messias nas nuvens do céu. Na descrição acima podemos perceber que nesses 14 anos o próprio Wolff havia proclamado que a vinda de Cristo estava às portas em mais de 20 países diferentes. Durante o mesmo período, a doutrina era extensivamente agitada na Alemanha, especialmente no sul, entre os morávios. Então, um grande despertar religioso. Esse é um grande despertar religioso, né? Nós não percebemos aí José Wolff com emocionalismo, nem chorando, né? Nem ocioso, nem pregando amor barato, mas aí está ele pregando a verdadeira mensagem com empenho. Esse homem sofreu muito, foi espancado várias vezes, deixado para morrer. Isso sim é um despertar, isso sim é um reavivamento, um chamado do Espírito Santo. Pode ir para o próximo, por favor, irmão. Então, a mensagem na Lúcia. Um escritor inglês, Morant Brock, nos informa que em Wittenberg havia um agrupamento de cristãos contado em centenas que esperava o breve advento de Cristo. A doutrina foi proclamada em outras partes da Alemanha por este homem com um nome um pouco difícil, considerado naquela época como o mais talentoso teólogo na Alemanha. Então, assim, todo teólogo sincero e verdadeiro, não importa a igreja que ele ia, se ele estava estudando sobre os 2.300 anos, Deus deu entendimento para ele. E ele, então, logo em seguida, o que fez? Proclamou. Esse homem, como José Wolff, levou a mensagem, então, à sua pátria, Alemanha e também na Rússia. Vamos para o próximo. Então, a mensagem também chegou na Grã-Bretanha, né, que é um conjunto de países que se chama Grã-Bretanha. Em uma publicação inglesa intitulada O Milênio, declara-se que 700 ministros da Igreja da Inglaterra estavam proclamando o retorno do Redentor. Entre os que proclamavam a doutrina do advento na Inglaterra, de 1840 a 1844, estavam alguns dos mais talentosos ministros daquele tempo. Então aqui fica uma lista, quem quiser depois pesquisar sobre esses homens, está aí. Então aqui a mensagem na Grã-Bretanha também foi dada. Pode ir para o próximo, por favor. Então a mensagem também na Holanda, vamos ver como que foi lá. A doutrina do segundo advento foi proclamada na Holanda por este outro homem, que também tem um nome um pouco complicado, considerado naquele tempo o mais talentoso ministro no país, da Holanda. Era zelador do Museu Real no Hague, indicado pelo rei. Numa carta escrita ao editor do Midnight Cry, que é Clamor da Meia-Noite, né, o nome desse jornal, em junho de 1844, ele declara que sua atenção foi chamada ao assunto por um sonho muito impressionante. Investigou as escrituras e, no ano de 1830, publicou um panfleto demonstrando a doutrina. Em 1841, ele publicou outro panfleto sobre o fim do mundo. Na mesma carta, ele declara que foi em 1842, ao conversar com um senhor que viera da América para a Holanda, que recebeu a primeira informação sobre Guilherme Miller e outros que publicamente anunciavam a doutrina do breve retorno de Cristo. Esse homem, é a primeira vez que a gente fala dele, mas ele é uma pessoa bem importante na história mundial, chamado Guilherme Miller. Pesquisem sobre ele, estudem. Quem não conhece Guilherme Miller, ele foi um fazendeiro, né? Um fazendeiro americano que começou então a estudar o livro de Daniel. Primeiro ele leu toda a Bíblia em 5 anos, mas para ele a parte de Daniel e Apocalipse chamou muita atenção. E ele não queria acreditar naquilo que ele descobriu. Ou seja, ele entendeu os 2.300 anos, ele fez os cálculos e ele estava extremamente assustado de que em pouco
poucos anos ele tinha entendido que Jesus iria voltar. Ele sabia até a data. Até o mês ele sabia, 22 de outubro de 1844. Então ele relutou um pouco em pregar isso. Por isso que ele ficou muito famoso nos Estados Unidos, e como é um país principal, mesmo nessa data aí de 1800, os Estados Unidos já era um país muito importante. Por isso a surpresa desse homem holandês, né? Quando ouviu que tinha outro homem pregando lá nos Estados Unidos a mesma coisa, chegou à mesma conclusão que ele. Como a gente vê, esse é o mover do Espírito Santo. Esse sim é o mover do Espírito Santo. Vamos tentar em mais alguns, ver como que foi a mensagem em outros países. Pode ir para o próximo, irmão. Então, também nesse lugar chamado Tartária, só digno de nota, esse lugar, ele era chamado assim somente até o século XX, tá? Então, a Tartária hoje é a Sibéria, que faz ali parte do continente da Rússia. Então, hoje é chamado de Sibéria. Mas em 1800 ainda era chamado de Tartária. Vamos ver como que foi esse grande despertamento da verdade lá na Tartária, que hoje é a Sibéria. Desde 1821, a doutrina da vinda do Senhor já estava sendo crida e anunciada na Tartária. Nessa época, um missionário irlandês foi enviado a esse país, e um sacerdote tártaro perguntou-lhe o seguinte: quando Cristo virá pela segunda vez? Ele respondeu que nada sabia a seu respeito. O sacerdote expressou grande surpresa ao ver tal resposta de um missionário que supostamente deveria lhe ensinar as doutrinas bíblicas. Mencionou que achava ser possível a todos que tivessem uma Bíblia conhecer o assunto. Então, o sacerdote apresentou seu ponto de vista, declarando crer que Cristo viria por volta de 1844. Esse fato é relatado na Revista Irlandesa de 1821. Então, vocês podem ver, mesmo que não fale aí se ele era sacerdote católico, né, ou se ele era sacerdote de alguma seita hindu, não sabemos. Como nós vimos, a religião de Deus, ela quebra essa questão de religião, né, de nomes. É claro que ele tem um nome que ele mesmo deu. Porém, a gente vê que a mensagem, quando a pessoa ama a Deus, ela passa essas barreiras. Então, aí um sacerdote ensinando um suposto missionário ali na Sibéria, né? Vamos para o próximo slide. Ficou um pouco pequeno ali, mas eu leio aqui para a gente. Então, a mensagem na América, na Índia e no continente europeu. A gente sabe, né? Na América, que é um país supostamente nessa época protestante, não era tão difícil essa mensagem. Mas veja, na Índia, a gente conhece, né? A religião da Índia é bem complicada. E também a Europa, eles são muito conhecidos são muito destruídos pelo catolicismo, né? Então, eles beiram muito o ateísmo. Mas mesmo nesses lugares chegou a mensagem, para a glória de Deus. Vamos ler como é que foi, então, essa mensagem lá. Novamente, esse homem, Mourant Brock, vai falar para nós lá da Inglaterra. Não é somente na Grã-Bretanha que a expectativa do breve retorno do Redentor tem sido acariciada e a voz de advertência ouvida, mas também na América, na Índia e no continente europeu. Na América, cerca de 300 ministros da palavra pregam este evangelho do reino, ao passo que em nosso país, ou seja, na América, cerca de 700 pessoas da igreja da Inglaterra, nosso país é a Inglaterra, fazem ecoar o mesmo clamor. Então, 300 na América, 700 na Inglaterra. A mensagem do segundo advento a todos os portos marítimos da terra. Aqui mais uma outra pessoa daquele tempo testificando. Ele está falando de Nova York. Consagrado ministro batista,
que dedicou sua vida à proclamação da doutrina do advento em sua obra Exposição de Mateus 24, página 8 e 9, afirma: desde 1842, publicações sobre o segundo advento haviam sido enviadas a todas as estações missionárias na Europa, Ásia, África e América, a ambos os lados das montanhas rochosas. Os comandantes de nossas embarcações e os marinheiros relatam que não há porto em que cheguem onde esta proclamação não os tenha precedido, e frequentes inquéritos, ou seja, perguntas, a esse respeito são feitos por eles. Pode ir para o próximo, por favor. Então, aqui, como a gente acabou de ver esse relato, eu arrumei essa imagem para a gente meditar, que todos os portos marítimos que eles chegavam, estava sendo falado sobre essa mensagem, as pessoas tinham ouvido, tinham recebido folhetos, pregações, de alguma maneira ela tinha chegado nos portos marítimos. Então, nós vemos o poder de Deus sobre as suas mensagens. E hoje ele vai fazer a mesma coisa. Só precisa de pessoas que queiram colaborar com ele. Pode ir para o próximo, por favor. Eu acho que repetiu, né? Aqui vai falar a mesma coisa sobre o que eu citei ali atrás. Pode ir para o próximo. Sobre os portos marítimos. Assim, 3.000 proclamam a mensagem. Agora esse a gente também pode ler como que foi esse fato. Pode ir para o próximo slide. Agora em Ohio, né? Pastor G.W. Mitchell, lá em Ohio. Outro ministro que pessoalmente anunciou essa doutrina contou-me em Newark, Ohio, no dia 8 de agosto de 1894, que numa conversa em McConnelsville, Ohio, em setembro de 1844, Guilherme Miller lhe disse ter os nomes e endereços de 3.000 ministros em várias partes do globo que estavam proclamando: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, sendo que a maior parte deles encontra-se na América do Norte e na Grã-Bretanha. Guilherme Miller, ao descrever o vasto crescimento desse clamor, disse: 1 ou 2 em cada canto do globo têm proclamado as novas, e todos concordam quanto ao tempo. Wolfe, lá na Ásia, Irving, na Inglaterra, Manson, na Escócia, Davis, Carolina do Sul, e em nossa região um número considerável está ou tem estado a proclamar a mensagem. Então aqui uma referência do livro dele. Novamente esse nome surge, Guilherme Miller, né? Por que será? Porque ele foi o principal propagador, foi bem importante a vida dele e a dos outros também. Então vamos para o próximo slide. Então aqui esse daí era um periódico que foi intitulado A Voz de Elias, também disseminada então a mensagem por esse outro homem com este nome um pouco complicado. Vamos ler como é que foi essa experiência também desse homem. O irmão R. Hutchison, em 1837, foi enviado da Inglaterra ao Canadá como missionário wesleyano. Então podemos ver aí, né, batistas pregando, wesleyanos, metodistas, vários tipos de denominações, não havia barreiras para essa mensagem. Então, continuando, ele era um missionário wesleyano e se estabeleceu, afinal, em Montreal. Tinha vasto conhecimento sobre os países estrangeiros. Nos anos de 1843 e 1844, publicou um periódico chamado A Voz de Elias, no qual tratava da doutrina do advento. Com pronto acesso a navios que viajavam para outros países, tendo o privilégio de enviar grande quantidade de seus jornais sem o custo da postagem, distribuiu-os em grande quantidade por todas as partes da terra. Relata que os enviava liberalmente a Nova Escócia, Nova Brunswick, Terra Nova, Inglaterra, Irlanda, Escócia, País de Gales, França, Alemanha, Constantinopla, Roma
e a todas as partes do Reino Britânico e suas colônias. Veja só o que o estudo da Bíblia fez com esse homem. Olha só, isso sim é reavivamento e reforma. Muito importante o trabalho desse irmão R. Hutchinson. Vamos ver o próximo slide, então. Então, a mensagem nas Ilhas do Mar. Vamos ver como que foi essa chegada das mensagens nas ilhas. Novamente, Midnight Cry, um jornal religioso da época, 12 de outubro de 43, havia uma carta da senhora O.S. Burnham de Kaloa, ilha de Kauai, também nas Ilhas Sandwich. Ela e seu esposo eram professores numa escola daquele local. Eles aceitaram a doutrina do advento e passaram a proclamá-la na região e nas ilhas. Um grupo de crentes estava adorando juntamente com eles. Então veja o poder dessa mensagem, tudo em um curto espaço de tempo ela chegou dessa forma, como eu já tinha falado, sem nenhum tipo de tecnologia, muito escasso era naquele tempo, mas isso a gente vê o poder de Deus, que ele não necessita de nada disso para a proclamação. E também isso é triste, né? Porque se eles conseguiram dar essa mensagem desse jeito, imagina a gente hoje que tem internet e todas as facilidades. Isso é uma coisa triste porque deixa bem claro que as pessoas realmente não querem que Jesus volte. Depois a gente vai ter a oportunidade de estudar qual foi a reação dos pastores, das igrejas, dos religiosos da época, quando outros pastores, às vezes amigos deles, da própria denominação, irmãos, leigos, crianças, começaram a pregar que Jesus estava voltando. Será que eles gostaram? Será que eles apoiaram e tudo mais? A gente vai ver que não foi assim. Não quiseram saber da volta de Jesus, queriam continuar pregando esse evangelho aqui na terra mesmo, e que Jesus tinha que esperar até todos serem salvos. Essa foi alguma das desculpas daquela época que a gente ouve até hoje. Então, as 3 mensagens angélicas vêm para nos provar se a gente quer que Jesus volte mesmo. Às vezes a gente não vai fazer como Wolf, né? Ir em vários países. Mas a gente viu aqui no slide anterior que o homem, ele não viajou. Ele ia no porto marítimo, ele encontrava lá o navio da Inglaterra, doava um monte de livros no idioma sobre a vinda de Cristo. Ele ia no navio da Rússia, fazia o mesmo. Ia no navio da Índia, o mesmo. Então, qualquer idade, qualquer tipo de pessoa pode fazer alguma coisa sobre isso. Aqui a gente acabou então de ler, mesmo nas pequenas ilhas, chegaram as mensagens dos 3 anjos. Vamos para o próximo slide. Então, a mensagem é comparada à de João Batista. Pode avançar, irmão. Assim, vemos que a doutrina do advento foi proclamada com tal amplitude que veio a cumprir o que as Escrituras haviam predito. O profeta Isaías apresenta a mensagem que deveria anunciar o primeiro advento de Cristo. Vamos ler essa mensagem. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado. Todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será reedificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Olha, esse é um verso para se estudar. Se alguém que está ouvindo não entendeu, né, vários termos, aplanado, nivelado, mas o que é isso que a Bíblia está dizendo? Estude que Deus vai dar entendimento. Se deu para mim ou deu para alguém que sabe o que a gente está falando, o que Isaías disse, vai dar para você também. A Bíblia está aí para ser estudada e entendida. Deus deseja isso de nós. Ele quer botar nosso cérebro para funcionar, porque se a gente não conseguir entender Isaías, essa parte aí já rejeitar, a gente nunca vai conseguir entender Daniel nem Apocalipse.
Então Deus nos prepara, a gente começa nas partes fáceis, aí Deus já nos manda para um livro de profecia, a gente volta lá para os Salmos, volta para o Gênesis, e assim vai, de um lado para o outro na Bíblia, a gente vai pegando o jeito e os termos que eles usam, e assim a gente vai entendendo. Então nós vemos aqui que a mensagem do terceiro anjo, ela foi comparada com a mensagem de Elias, que foi profetizada, a mensagem de Elias que foi profetizada por Isaías. Na verdade, a mensagem de João, né? João veio falando sobre a primeira vinda de Jesus. E nós hoje somos como se fosse novamente isso, né? Estamos preparando o caminho para a segunda vinda agora, não mais a primeira. Pode ir para o próximo, por favor. Né? Então, já estamos aqui acabando, né? Essa profecia foi cumprida na obra de João Batista, que pregava no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse homem sozinho, em 6 meses de trabalho no país da Judéia, cumpriu essa maravilhosa predição, irmãos. Vejam bem. Embora essa profecia limitasse o trabalho de João a um determinado tempo e lugar, não é este o caso com as profecias relacionadas à proclamação do segundo advento, pois o trabalho deveria ser feito com um alto clamor, abrangendo o mundo inteiro. Baseados nos fatos apresentados, podemos perceber que a profecia acerca da mensagem do advento foi cumprida de forma precisa. Havia chegado o tempo determinado por Deus para que a parábola da figueira fosse ensinada, e a mensagem do primeiro anjo anunciada pela primeira vez. Para esse propósito, ele levantou mensageiros para anunciar o clamor a todas as nações, povos e línguas. Então, esse ficou um pouquinho mais longo, mas eu gostaria de ter terminado, assim como a gente fez agora, mostrando, então, toda essa trajetória das 3 mensagens angélicas. Nós vimos que é muito longa. Nós demos aqui todos os motivos do porquê que elas são importantes. Demos aqui o histórico, aonde você encontra ela na Bíblia, Daniel 8, o início dela está em Esdras, capítulo 7, e assim por diante. A gente vai andando na cronologia de Deus, não precisamos ficar seguindo a cronologia dos homens, que falam que Jesus vai voltar no ano 2000, no ano 2023, 2027, 2031. Após o fim dos 2.300 anos, a gente tem que entender uma coisa: Jesus pode voltar a qualquer momento. É claro que a gente sabe que, por exemplo, ele não vai voltar neste momento agora, né? Porque necessitaria algumas coisas, mas não mais profecia de tempo. E também nós temos que ter em mente que a nossa vida é incerta. Podemos estar aqui agora vendo esse vídeo, ir deitar e não acordar mais. Então nós temos que nos preparar. Essa mensagem nos chama a estar preparados hoje, agora. E como a gente pode fazer isso? Muitos de nós já tentamos e não conseguimos. Mas esse já é outro assunto, chamado justificação pela fé. Essa é a maravilhosa justificação pela fé, que nos traz a possibilidade de estarmos prontos para a hora que Jesus voltar, ou se acontecer alguma coisa nas nossas vidas que nos coloque no sono da morte. Então, espero que... Eu acredito em Deus, sim, que o Espírito Santo vai dar o entendimento a todos sobre esse estudo. Aparentemente meio complicado, porque é sobre profecias, né? Um monte de data e vai aqui, vai ali, mas Deus, ele não é complicado. Ele tem um cronograma, como a gente viu. Tem um começo, um meio, fim, um porquê de todas as coisas, de forma ordenada, nos ensinando que a gente deve fazer dessa forma também. Então, que Deus abençoe. Qualquer dúvida, a gente pode estudar em outro momento, com mais detalhes, mais devagar, voltar de novo, né? Isso eu digo no particular, no privado, se alguém quiser estudar, vai ser muito legal.
Então, irmão, a gente agradece por mais essa mensagem de hoje. Amém. É uma história tremenda, né? Como é É uma inspiradora a gente. história, Eu sim. já li essas histórias E, aí. Pode sim. falar, irmão. E também, assim, com esses olhos, assim, você vai conseguir entender melhor o porquê das coisas, o porquê da impiedade, o porquê que o seu vizinho é do jeito que ele é. Sabe, ele está vivendo totalmente avulso disso, ele não tem ideia disso. Então, isso vai nos ajudar a ter aquela misericórdia no coração, de procurar, então, levar para ele, ou para os nossos parentes, ou a nossa cidade, ou para os irmãos da igreja que não entendem essas coisas, essa realidade, porque ela produz, então, em nós muitas coisas, né? A gente viu ali os homens saindo proclamar, fazendo alguma coisa para que Jesus venha. Amém. Que Deus nos ajude a ter esse espírito, né? Amém. Espírito do início da proclamação do advento, que era justamente o início da primeira mensagem angélica na Sim, história, né? é verdade. Inspiradoras essas histórias, né? Você vê como os homens, com pouca tecnologia, conseguiu alcançar o mundo, né? Sim, Alcançar, como Deus usava eles para alcançar tantos. E hoje, como você falou, né, irmão? A gente com tanta tecnologia, tanta facilidade, e a gente mesmo dificulta, né? Da mensagem ser espalhada, né? verdade. Que Deus nos livre disso e que possamos nos entregar a Ele, e Ele, no seu tempo, né, dará ordem e despertará de novo. Em todos os lados as pessoas vão estar falando disso, e não vai mais ter como parar agora. Dessa vez vai ser a segunda vinda dele. É verdade. Deus seja louvado. Esse é o nosso desejo, né? Isso. Então, irmão, a gente então continua na próxima live, não é? Sim, tem muito mais, se Deus quiser. Ótimo. Então, na próxima live a gente continua. É, essa mensagem tão poderosa e tão importante para os nossos dias, que ela precisa realmente ser estudada bem detalhadamente mesmo. E é bom Sim, porque a gente vai entendendo ela na história, né? E vai entendendo também o significado espiritual e simbólico dela também, e prático para nossas sim, vidas, né? com certeza. Então, a gente se encontra aqui de novo provavelmente, se Deus permitir, der tudo certo, também de acordo com a sua disponibilidade, na próxima quarta-feira. Sim, Combinado? combinado, sim. Amém. Ok. Então, que Deus possa continuar cuidando de você e da sua família e que Deus Amém, possa igualmente. abençoar todos os que acompanharam a gente até agora e que venham a assistir esse vídeo posteriormente. E nós iremos fazer uma oração agora. Aqueles que Amém. puderem ficar de joelhos, para que a gente possa, então, estar encerrando. Eu vou estar orando. Oremos. Senhor eterno Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. E pela misericórdia e graça do Senhor Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor por essas verdades, por essas informações, por essas histórias inspiradoras de homens que foram usados pelo Senhor de maneira grandiosa. Eram homens sujeitos às mesmas fraquezas que nós. Então, meu Senhor, assim como o Senhor usou esses homens, que o Senhor nos inspire, nos capacite, nos encoraje, que o Senhor nos ajude para que então possamos também fazer nossa parte nesse mundo. Amém. Que essas mensagens, meu Senhor eterno, nos leve cada vez mais próximo do Senhor e da tua verdade, verdade pura e incontaminada. Que teu Santo Espírito continue agindo em nossos corações, nos concedendo a sabedoria divina, o discernimento espiritual, para que possamos então somente nos basear na tua sabedoria, da tua palavra, e não na sabedoria do homem, e nem na palavra do homem. E, meu Senhor, que os anjos do Senhor continuem nos guardando nessa noite, no restante dessa semana. Cada um dos que estão aqui, dos que assistiram, dos que querem assistir, e o irmão Alex com sua família,
Que o Senhor os guarde, que o Senhor os abençoe mais essa noite. Obrigado por essa oportunidade e que todas essas coisas sejam para a honra e glória do Senhor. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, irmão Alex, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo por estar aqui conosco, por ter aceitado, né, pela disposição e poder compartilhar cada vez mais a palavra do Senhor conosco aqui. Vai ser um prazer ter você conosco na próxima semana. Uma ótima noite para você e sua família e para todos os que acompanharam, estão assistindo e também quem venham assistir. E até a próxima semana, se Deus quiser. Amém. Graças e paz a todos. Deus abençoe. Amém, então. Graças e paz. Uma ótima noite.